Capítulo 13 O surgimento da deusa. Venha, Gilgamesh, seja meu amante. Dificilmente haveria outras palavras, como estas ditas por Inanna, que resumam as consequências indesejadas da relação pós-diluviana entre deuses e terráqueos. Na verdade, após os Anunnakis perceberem que poderiam ter todo o ouro que necessitavam apenas o coletado nos Andes, não havia razão para permanecerem nas regiões antigas. Enlil, de acordo com Ziusudra, mudou de ideia em relação ao imperativo de varrer o homem da face da terra após sentir o aroma de carne assada, o sacrifício de um carneiro oferecido em agradecimento a Ziusudra. Mas, de fato, a mudança de ideia entre a liderança dos Anunnakis começou assim que o tamanho da calamidade se tornou claro. Enquanto lá embaixo, a avalanche de águas arrebatava tudo, os deuses orbitavam a Terra em suas naves e aeronaves. Comprimidos lá dentro, os deuses se acovardavam como cães, agachados contra as paredes, os Anunnakis sentavam com sede, com fome, Ishtar gritava como uma mulher com dores de parto. Os deuses Anunnakis choravam com ela. Pai, os velhos tempos tornaram-se barro. A mais perturbada foi Ninma. A grande deusa viu e chorou, seus lábios estavam cobertos de febre. Minhas criaturas tornaram-se como moscas, elas povoam os rios como libélulas, sua paternidade foi levada pelo mar bravio. Quando o maremoto recuou, os dois picos do Monte Ararat emergiram do mar infinito e os Anunnakis começaram a baixar sua nave. Enlil ficou chocado ao descobrir a sobrevivência de Noé. Longos versos detalham as acusações proferidas contra Enki, quando sua duplicidade veio à tona e sua justificativa para o que fizera. Mas, da mesma forma, longos versos registram a repreensão veemente que Ninma dirigiu a Enlil por sua política de vamos varrê-los. Nós os criamos, agora somos responsáveis por eles. Em suma, foi o que ela disse. Isso, somado à realidade da situação, convenceu Enlil a mudar de ideia. Ninma, uma mulher de dimensões shakespearianas, caso este tivesse vivido em sua época, tivera papéis importantes nos assuntos dos deuses e dos homens, antes do dilúvio, e também os tivera, de formas diferentes, depois. Filha de Anu, ela foi apanhada em um triângulo amoroso com seus dois meios-irmãos, tendo uma criança fora do matrimônio, Ninurta, com Enlil, após ser impedida de casar com Enki, que ela amava. Considerada importante o suficiente para que lhe fosse concedida uma das 5 primeiras cidades pré-diluvianas, Shurpak, ela veio à Terra como médica-chefe oficial dos Anunnakis, mas acabou criando os Ameluti, operários, para eles, recebendo os epítetos Ninti, Mami, Nintur e muitos outros. Agora, ela via suas criaturas transformadas em barro, e levantou a voz contra Enlil. Daí em diante, ela se tornou o árbitro entre os rivais meios-irmãos e seus clãs. Respeitada por ambos os lados, negociou os termos de paz que terminaram com as guerras das pirâmides e foi-lhe concedida a 4ª região, a Península do Sinai, com seu porto espacial, como território neutro. Um longo texto descreve como seu filho, Ninurta, criou-lhe uma morada confortável entre as montanhas da Península do Sinai, resultando em seu nome sumério Ninharsar, igual dama/senhora do pico da montanha, e o epíteto egípcio Ntr-Mafkat, igual deusa/senhora da turquesa. Ela era venerada no Egito como a deusa Ator, literalmente, Ator, morada de Horus, e, na velhice, foi apelidada de Avaca, tanto na Suméria quanto no Egito, pelo seu papel declarado de amamentar semideuses. Mas, em todas as ocasiões, sempre que o título grande deusa era utilizado, reservava-se a ela. Nunca casada, a original donzela da constelação zodiacal que chamamos de Virgem, ela tinha, além de um filho com Enlil, várias filhas de Enki nascidas na Terra como resultado de encontros amorosos às margens do Nilo.
A história com o título errado de A Paradise Myth, um mito do paraíso, termina com Ninhursag e Enki entretidos em arranjar casamentos, acasalando jovens deusas com homens enkiitas. Proeminentes entre eles eram as esposas escolhidas para Ninhursag, o filho de Enki, conhecedor de ciência, e para Nabu, filho de Marduk, façanhas casamenteiras poderosas, é certo. Porém, como veremos, não será a última ligação poderosa e manipuladora por meio de nascimentos e casamentos perpetrados por Ninhursag, atividade em que foi acompanhada por sua irmã mais jovem, a deusa Baal, e pela filha desta, Ninsun. Baal, que também viera de Nibiru, era uma das grandes divindades femininas dos Anunnakis. Ela era esposa de Ninurta, o que a tornava nora de Ninhursag. Mas a própria Baal era a filha mais jovem de Anu, o que fazia dela irmã de Ninhursag. De ambos os lados, essas relações serviram como um elo especial entre as duas deusas, principalmente uma vez que Baal também ganhara a reputação de doutora em medicina, sendo mencionada, em vários textos, por trazer os mortos de volta à vida. Quando ela e Ninurta se estabeleceram em um novo recinto sagrado que um rei de Lagash, Gudea, construíra para elas, o local se tornou um tipo de campo hospitalar para o povo, em vez de servir aos deuses, um aspecto ímpar do amor pela humanidade que Baal adquiriu de Ninhursag. Carinhosamente apelidada de Gula, igual a grande, ela era invocada em orações como Gula, a grande médica, e em maldições era chamada para estabelecer a doença e abrir feridas em um adversário. O apelido invocava, de forma correta, seu porte robusto. Ninhursag foi a primeira a ser sempre dama de honra, mas nunca noiva. Ninsun, sua neta, via Ninurta, tornada sobrinha, via Baal, era sempre a noiva de certa maneira, pois uma linhagem de renomados reis afirmava descender dela, entre eles, o grande Gilgamesh. Começando por seu pai e continuando pela terceira dinastia de Uri por aí além, ela sobrevivia a um esposo atrás do outro. Seu álbum de família, caso tivesse um, transbordaria com filhos e netos, começando com seus próprios 11 filhos com o semideus divinizado Lugalbanda. As três, Ninhursag, Baal e Ninsu, formavam um trio de deusas que mudou o sentido da realeza da Suméria tanto em vida como na morte, incluindo o mais desafiador dos mistérios femininos. Uma quarta ativista feminina principal, Inanna/Ishtar, tinha, como veremos, planos diferentes. Resignados a dividir a Terra com a humanidade, os Anunnakis partiram para tornar a Terra habitável outra vez, após o dilúvio. No Vale do Nilo, Enki, Ptah para os egípcios, construiu barragens com comportas para drenar as águas de inundação e, segundo um papiro, erguer a terra debaixo das águas. Na planície Tigre-Eufrates, Ninurta criou áreas habitáveis, represando passagens nas montanhas e drenando o excesso de água. Em uma câmara da criação, provavelmente situada na grande plataforma de pedra que os Igigis usaram como local de aterrissagem, Enki e Enlil supervisionavam as façanhas de domesticação genética de plantas e animais. O zelo com que tudo isso era feito sugere que os líderes Anunnakis estavam fascinados com sua própria visão de se tornar benfeitores interplanetários. Certos ou errados, eles realmente criaram os terráqueos, que lhes serviram muito bem como trabalhadores nas minas e nos campos. Por isso, a viagem oficial de Anu para a Terra, por volta de 4000 AC, colocou em andamento uma decisão de que era certo conceder à humanidade o reinado, civilização, por meio da reconstrução das cidades pré-diluvianas, exatamente onde ficavam, e estabelecimento de várias outras novas cidades. Muito se escreveu, baseado em descobertas arqueológicas, a respeito de como as cidades se tornaram centros de culto para essa ou aquela divindade em particular, com uma morada igual templo, em um recinto sagrado, onde sacerdotes forneciam às divindades residentes a vida fácil de soberanos privilegiados.
Mas nunca se escreveu o suficiente sobre a função geral das divindades, que eram o suporte principal para os avanços da civilização. Uma divindade, Nidaba, encarregada da escrita, supervisionava escolas de escrita regulares e especializadas. Ou Nim.Kashi, que controlava a fermentação de cerveja, uma das atividades pioneiras da Suméria e parte de sua vida social. Ou Ninga, que supervisionava os recursos hídricos da região. Essas divindades eram deusas. Assim como Nisaba, também conhecida como Ninmumula, igual senhora de muitos planetas ou senhora do sistema solar, uma astrônoma cujas tarefas incluíam fornecer orientação celestial para a construção de novos templos, não apenas na Suméria, mas também no Egito, onde era reverenciada como Secheta. Outra divindade feminina, a deusa Nanshi, era a senhora do calendário que determinava o dia do ano novo. Adicionadas aos serviços médicos tradicionais fornecidos pelo grupo de Suds, igual aquele que fornece auxílio, que chegaram com Ninma, as especialidades supervisionadas pelas deusas abrangiam todos os aspectos de uma vida civilizada. O papel acrescido e mais assertivo das deusas nos assuntos e hierarquia dos Anunnakis foi expresso, de forma gráfica, em um sítio sagrado hitita chamado Yazilikaia, no centro da Turquia, onde o panteão de 12 divindades principais, talhadas na face das rochas, é representado como sendo composto de dois grupos iguais de deuses e deusas marchando em direção uns aos outros com seus séquitos. Nas relações entre os Anunnakis e os terráqueos, a crescente feminização foi acentuada pelo poder e autoridade reais exercidos pela segunda e terceira gerações de Anunnakis na Terra. Nos velhos tempos, a enfermeira Sud foi renomeada Enlil quando se tornou esposa de Enlil, mas seu título, igual Senhora do Comando, não a tornava um líder no comando Anunnaki. A esposa de Ea, Dankina, foi renomeada Ninki, igual Senhora da Terra, quando ele foi renomeado Enki, mas ela nunca se tornou Senhora da Terra. Mesmo Ningal, esposa de um filho de Enlil nascido na Terra, não Nar-Sim, que em retratos oficiais artilhava o mesmo status dele, não possuía nenhum poder/autoridade próprios conhecidos. As coisas eram diferentes quando se tratava de deusas nascidas na Terra, como vemos com as filhas de Nanar-Sim e Ningal, Ereshkigal e Nana. Quando Uruk foi concedido a Inanna, ela transformou a cidade em uma poderosa capital da Suméria. Quando Marduk causou a morte de seu noivo Dumuzi, ela lançou e liderou uma guerra intercontinental. Quando foi constituída chefe divina de Arata, insistiu para que lhe fosse concedido o status completo de terceira região. Ela podia e, de fato, escolhia reis, e lhe dava ordens. Quando Ereshkigal, igual dama perfumada da grande região, ficou menos do que entusiasmada com o casamento do filho de Enki, Nergal, que era calvo e coxeava desde nascimento, prometeu-lhe torná-la senhora do domínio africano que ele possuía. Chamado de mundo inferior, tratava-se da ponta ao sul do continente. Ereshkigal o converteu em local para observações científicas cruciais que envolviam o dilúvio, em épocas subsequentes, para determinar as eras zodiacais. Texto após texto descreve a impiedosa determinação com que Ereshkigal exerceu os poderes resultantes. E uma área-chave em que todas essas mudanças se destacaram foi a questão dos semideuses. Com a instituição do reinado, surgem a função e imagem pública do rei, Mulugal, grande homem. Residindo em seu próprio Igal, o palácio, ele tratava da administração, promulgava leis, distribuía justiça, construía estradas e canais, mantinha relações com outros centros e possibilitava que a sociedade funcionasse, tudo em nome dos deuses. Tratava-se, em geral, de uma fórmula para o crescimento, conquistas na tecnologia e nas artes, prosperidade. O seu início na Suméria, há alguns 6.000 anos, estabeleceu os alicerces para o que chamamos, até hoje, de civilização.
Era apenas natural que alguém surgisse com a ideia de que o melhor lugar seria semelhante aos semideuses que estavam por ali antes do dilúvio, e também depois. Dotados, de fato ou por presunção, de mais inteligência, tamanho, força física e longevidade do que um terráqueo normal, os semideuses eram a melhor escolha para servir como elo entre os deuses e os mortais, para serem reis, especialmente quando o rei também servia com o sumo sacerdote autorizado a se aproximar da divindade. Mas de onde viriam todos aqueles semideuses pós-diluvianos? A resposta, extraída de vários textos, é esta. Eles eram feitos sob encomenda, com poucas exceções. A lista de reis suméria não fornece nenhuma informação direta sobre o status de semideus dos reis que constavam da primeira dinastia de Kish, que iniciou o reinado pós-diluviano sob a égide de Ninurta. Como fizemos com a lista de reis, debruçamos-nos sobre o Etana e suas lendárias viagens espaciais, concluindo que a extensão de seu reinado, 1560 anos, e a elegibilidade para visitas espaciais a Nibiru indicam seu status de semideus, que é ainda corroborado por uma anotação em outro texto que cita Etana como sendo da mesma semente pura de Adapa. Também destacamos que alguns dos nomes dos subsequentes reis de Kish, como Eminuna, 660 anos, e Emi-Bara-Gessi, 900 anos, sugeriam a presença de semideuses entre seus sucessores não divinos. Na tabuleta uma da grande lista de deuses, seguindo o grupo de Enlil e as listagens de Ninurta, surgem 14 nomes que começam com Delugal, Divino Lugal Gishda, Divino Lugal Zaru, etc. De outra forma desconhecidos, eles representam semideuses, com direito ao dingir determinativo. Que, ou não reinaram em Kish, ou eram conhecidos por outros nomes epítetos. Quando dados são fornecidos, encontramos uma mudança importante na semidivindade. Em épocas pré-diluvianas, e por algum tempo depois, a semidivindade derivava da semente pura do progenitor. Fulano era filho de Dutu, etc. Foi, portanto, uma grande mudança quando um rei nomeado Mes.Alim, também escrito Mesilim, um nome cuja importância explicaremos em breve, ascendeu ao trono de Kish. Um dos artefatos descobertos, um vaso de prata, ostenta esta inscrição reveladora: Mes-Alim, rei de Kish, filho amado de Ninharsag. Uma vez que não havia a probabilidade de um rei, algo que se provou correto em todas as suas outras inscrições, se atrever a presentear uma deusa com um vaso que não fosse verdadeiro, era preciso considerar um nascimento tendo Ninharsag como a mãe, apesar de sua idade avançada. Isso poderia incluir inseminação artificial, algo que realmente foi feito em outra ocasião envolvendo Ninharsag. Que essa pré-garantia das qualificações de semideus a um futuro rei era praticada pelos Anunnakis é fato documentado em uma dedicatória longa e bem escrita a um rei chamado Ennatum, na cidade de Lagash, cujo deus patrono era Ninurta, aqui renomeado Nin.Girsu, como se chamava o recinto sagrado da cidade. Reinando por volta de 2450 AC segundo uma cronologia, Ennatum conquistou fama como um guerreiro feroz cujas façanhas foram registradas tanto em textos como em monumentos, não deixando nenhuma dúvida quanto à sua historicidade. Em uma esteia, hoje em exibição no Museu do Louvre, ele alegava a ancestralidade divina por meio de inseminação artificial e um nascimento que envolveu várias divindades. Eis o que dizia a inscrição: o divino Ningersu, guerreiro de Enlil, implantou o sêmen de Enlil para Ennatum no ventre de regozijou com Ennatum. Inanna acompanhou e nomeou-o digno do tempo de Inanna-Len, Ibgal, e sentou-o no colo sagrado de Ninharsag. Ninharsag ofereceu-lhe seu peito especial. Ningersu regozijou com Ennatum, sêmen implantado no ventre por Ningersu. Como respondendo a uma pergunta futura, a dedicatória continua e descreve o tamanho digno de um gigante de Ennatum. Ningersu depositou sua grandeza nele.
Em um espaço de 5 antebraços, ele colocou seu antebraço nele. Um espaço de 5 antebraços para ele foi medido. Ninjutsu, com grande alegria, concedeu-lhe o reinado de Lagash. O termo antebraço, em geral traduzido como cúbito, representa a distância do cotovelo até a extremidade do dedo médio, uma proporção de quase 60 centímetros. O espaço de Ennatum de 5 antebraços significa que ele possuía 254 centímetros, ou acima de 2,44 metros de altura. Uma ocorrência de inseminação artificial também é registrada nos contos dos deuses egípcios, quando o deus Tot, Ninjishzida, em sumério, extrai sêmen de Osíris, morto e desmembrado, e impregna-o em Ísis, mulher de Osíris, que, então, deu à luz o deus Horus. Uma representação pictórica do conto mostra Tot juntando duas fitas separadas de DNA para obter o intento. No caso de Ennatum, temos uma ocorrência semelhante claramente descrita, na Suméria, que envolvia o filho primogênito de Enlil. A frase inicial que fala do sêmen de Enlil é entendida como referência ao sêmen do próprio Ninurta, transportando, como o fizera, a semente de Enlil. Ennatum foi seguido no trono de Lagash pelo rei Entemena. E, embora se tenha afirmado em inscrições que era filho de Ennatum, ele também foi descrito, repetidas vezes, como dotado com poderes por Enlil, alimentado com o leite do peito de Ninharsag. Os dois reis pertenceram à primeira dinastia de Lagash, a ser instalada por Ninurta como reação à transferência do reinado de Kish, que estava sob sua égide, para Uruk, sob o patrocínio de Inanna. E há razões para se acreditar que os 9 reis da primeira dinastia de Lagash eram semideuses, de alguma forma. A maneira como foi gerado, Ennatum afirmou, permitia-lhe assumir o título de rei de Kish, ligando-o, genealogicamente, à venerada dinastia de Kish e seu deus patrono, Ninurta. Enquanto podemos apenas adivinhar como outros deuses de Kish se qualificavam como semideuses, nenhuma suposição é necessária quanto à mudança da capital da Suméria de Kish para Uruk. Lá, Utu é nomeado pai do primeiro rei de todos, Mesquiagasher. Devemos nos lembrar que Utu, mais tarde conhecido como Shamash, o deus Sol, pertencia à segunda geração dos grandes Anunnakis nascidos na Terra, e era pai do chefe de uma nova dinastia, constituindo assim um marco importante, uma mudança de paternidade dos deuses antigos que vieram de Nibiru para uma divindade masculina nascida e criada na Terra. Essa mudança geracional, com suas implicações genéticas, foi seguida pelo lado feminino com Lugalbanda, o terceiro rei a governar em Uruk. No seu caso, foi uma deusa, Inanna, a ser identificada como a mãe. Irmã gêmea de Utu, ela também pertencia a uma segunda geração de bebês da Terra Anunnakis. Isso continuou em Uruk, por meio de um segundo envolvimento maternal divino. A nomeação da deusa Ninsun como mulher de Lugalbanda e sua clara identificação como mãe do filho Gilgamesh. E Ninsun, filha de Ninurta e sua esposa, Baal, também era um bebê da terra. Um retrato de pedra de Ninsun encontrado em Lagash com o seu nome, Ninsun, nome claramente inscrito, mostra a digna e serena. De fato, ela era uma grande mestre em intrigas da corte, em parte, talvez, por necessidade, sendo mãe dos 11 filhos de Lugalbanda. Uma cena de seus arranjos casamenteiros é revelada em um segmento do épico de Gilgamesh, no qual ela discute com Aya, esposa de Utu, a seleção de uma jovem deusa para ser esposa de Enkidu, como recompensa por colocar sua vida em risco para proteger Gilgamesh. Conservando muito da longevidade de seus pais, e os genes de sua estatura heróica, Ninsun viveu o suficiente para gerar vários reis subsequentes. Seu provável papel no drama de vida e morte da primeira dinastia de Ur será um destaque em nosso conto. A capital da Suméria permaneceu em Ur por pouco mais de um século após a morte de Gilgamesh, então, mudou para várias outras cidades. Por volta de 2400 AC,
o serviu de novo, pela terceira vez, como capital nacional sob domínio de um importante rei chamado Lugal-Zagese. Suas variadas inscrições incluíam a afirmação de que a deusa Nisaba era sua mãe. Dumo, de Nisaba, filho nascido de Barra pela divina Nisaba, Pazi, Kua, de Ninharsag, alimentado com o leite sagrado da divina Ninharsag. Nisaba, será lembrado, era a deusa da astronomia. Em alguns textos, ela é chamada de irmã de Ninurta, partilhando com ele Enlil, como pai. Mas, na grande lista dos deuses, ela era descrita como divina Nisaba, uma mulher do puro sagrado ventre da divina Ninlil. Em outras palavras, ela era filha de Ninlil e Ninlil nascida na terra, irmã de Nanar Sim, mas apenas meia-irmã de Ninurta, cuja mãe era Ninma. Aqui, então, em ordem cronológica provável, está a imagem que emerge dos 9 reis de Kish, Lagash e Uruk, cuja ascendência de semideuses foi verificada. Etana, da mesma semente de Adapa, igual de Enki. Mesque-Agasher, o deus Utu é o pai. Enmerkar, o deus Utu é o pai. Ennatum, semente de Ninurta, Inanna colocou-o no colo de Ninharsag para que fosse amamentado. Intemena, criado pelo leite do peito de Ninharsag. Mesalim, filho amado de Ninharsag. Lugalbanda, a deusa Inanna é sua mãe. Gilgamesh, a deusa Inanna é sua mãe. Lugal-Zagese, a deusa Nisaba é sua mãe. Esse golpe triplo revela a significante mudança dupla pós-diluviana nos assuntos dos deuses e semideuses. Primeiro, os progenitores pais fundadores, que vieram de Nibiru, são substituídos pelas gerações nascidas na Terra. Em seguida, por meio de um estágio que envolve o sagrado leite materno, ocorre a mudança final. O ventre divino feminino substitui as masculinas anteriores, semente fértil e sêmen puro. É importante compreender essas mudanças, pois elas tiveram consequências de longo prazo. Quando o papel da ascendência dos semideuses foi assumido pelos deuses e deusas nascidos na Terra, terá sido apenas uma manifestação da natureza, ou seja, envelhecer, tomando seu curso ou a sucessão genealógica, por intermédio dos semideuses, se tornou mais vital para aqueles nascidos na Terra porque os seus ciclos de vida foram diminuídos pela Terra, e não por Nibiru, que era seu planeta de origem. Os registros mostram que os Anunnakis, de fato, perceberam que aqueles que vieram e se estabeleceram na Terra, Enki, Enlil e Ninma, envelheciam mais rapidamente que aqueles que ficaram em Nibiru, e os nascidos na Terra envelheciam de forma ainda mais rápida. As mudanças da vida em Nibiru para a vida na Terra afetaram, aparentemente, não apenas a longevidade dos deuses e semideuses, mas também o seu físico, tornando-os cada vez menos parecidos com gigantes conforme o tempo passava. E então, hoje sabemos pelos avanços genéticos, a mudança da paternidade da semente fértil dos homens para o ventre divino feminino significava que os semideuses, dali em diante, herdariam tanto o DNA geral quanto o DNA mitocondrial específico da deusa. Essas eram mudanças cuja importância aparecerá se seguirmos a saga dos deuses e semideuses até o seu mistério conclusivo. No contexto bíblico, a mudança crucial no domínio dos semideuses das épocas pré-diluvianas pode ser resumida em uma simples afirmação. Antes, os filhos dos deuses escolhiam quem quisessem dentre as filhas do homem. Agora, as filhas dos deuses escolhiam quem quisessem dentre os filhos dos homens. O papel das deusas em tudo isso foi condensado pelas 6 palavras de citar. Quando a mãe era divindade, descrevê-la como esposa do homem não era mais tido como verdadeiro. Era o pai quem era escolhido para ser o companheiro da deusa. Foi Inanna quem disse: "Venha, Gilgamesh, seja meu amante." E com isso nascia a Era da Deusa. A época heróica de Enmerkar em Uruk, Lugalbanda e Gilgamesh acabou após a morte deste último.
seu filho Ur-Lugal e, em seguida, seu neto Tutalama reinaram, ao todo, 45 anos, e foram seguidos por mais 5 reis com um total de 95 anos no trono. A lista de reis considerava apenas um deles, Meise, digno de uma palavra extra, notando que se tratava de um ferreiro. No geral, de acordo com a lista de reis, 12 reis governaram em Uruk por 2310 anos. Seu reinado foi transferido para Ur. Os extensos reinados das dinastias do que é hoje chamado pelos acadêmicos de Kish I e Uruk são relembrados por seu progresso e estabilidade, mas não necessariamente como tempos pacíficos. Na arena nacional, conforme as cidades se expandiam a grandeza de cidades-estados, disputas por fronteiras, terras aráveis e recursos hídricos irrompiam em conflitos armados. No palco internacional, as esperanças depositadas na união Inanna/Dumuzi foram laceradas pela morte de Dumuzi, e a guerra feroz foi lançada por Inanna contra o acusado Marduk. Entre todos os deuses envolvidos, a morte de Dumuzi colocou um peso emocional tremendo sobre Inanna, tanto que os eventos subsequentes provocaram a morte dela. O relato é contado em um texto chamado Inanna's Descent to the Lower World, a descida de Inanna ao mundo inferior, intitulado de forma errônea pelos estudiosos de Inanna's Descent to the Netherworld, a descida de Inanna ao mundo das trevas. Ele relata como Inanna, depois da morte de Dumuzi, parte para os domínios do mundo inferior de sua irmã Ereshkigal. A visita levantou suspeita por parte de Ereshkigal, pois Inanna não só apareceu sem ser convidada, mas também veio para encontrar o deus Nergal, marido de sua irmã. Assim, sob as ordens de Ereshkigal, Inanna foi capturada, assassinada com raios mortais e seu cadáver foi pendurado como uma carcaça, quando a criada de Inanna, que ficara em Uruk, soou o alarme. O único que podia ajudar era Enki. Ele moldou 2 androides de argila que podiam resistir aos raios mortais e ativou-os oferecendo a comida da vida a um e a água da vida ao outro. Quando recuperaram o corpo sem vida de Inanna, sobre o cadáver eles dirigiram o vibrador e o emissor. Aspergiram sobre seu corpo a água da vida e deram-lhe a planta da vida. Inanna despertou. Estudiosos especulam se Inanna foi para o mundo inferior para encontrar o corpo de Dumuzi. Mas, de fato, Inanna sabia onde estava o corpo, pois pedira que ele fosse mumificado e preservado. Ela foi, como sugere no livro Encontros Divinos, pedir a Nergal a realização de um costume conhecido da Bíblia que exigia que um irmão, como Nergal era de Dumuzi, dormisse com a viúva com o objetivo de obter um filho que carregaria o nome do homem morto. Ereshkigal não aprovaria nada disso. Sem dúvida, essas experiências afetaram profundamente o comportamento de Inanna e suas ações futuras. Uma das notórias alterações foi a introdução, feita por Inanna, do ritual do sagrado matrimônio, no qual um homem de sua escolha, quase sempre o rei, tinha de passar com ela a noite de aniversário do seu casamento não realizado com Dumuzi. Em geral, o homem era encontrado morto na manhã seguinte. Desse modo, a transferência da capital central para Ur foi uma tentativa de conseguir uma trégua, passando as responsabilidades para Nannar/Sim, irmão mais novo de Ninurta e pai de Inanna. Ur era uma nova cidade pós-diluviana estabelecida como um centro de culto pelo filho de Enlil, Nanna/Nannar, igual o brilhante, uma alusão ao seu correspondente celestial, a lua. A cidade estava destinada a desempenhar um papel importante nos assuntos de deuses e homens, e sua história atravessou os caminhos do Abraham bíblico. Mas isso ainda estava para acontecer quando Ur serviria como a capital nacional da Suméria pela 3ª vez. No curto período do que foi chamado de período Ur-1, imediatamente depois de Uruk-1, Ur, de acordo com a lista de reis, tivera 4 reis que governaram um total de 177 anos. 2 deles são distinguidos por seus nomes, Meis-Anipad e Meis-Kiagnana.
Embora Ur tenha atingido sua mais gloriosa e trágica época mais tarde, no que foi chamado de período Ur III, a evidência arqueológica mostra que os quase 2 séculos de Ur I também foram tempos de alta cultura e grandes avanços artísticos e tecnológicos. Não sabemos se ele foi interrompido por crescentes pressões nas fronteiras da Suméria causadas por migrantes cada vez mais agressivos, ou por problemas internos. A própria lista de reis sugere que alguns acontecimentos turbulentos ocorreram, fazendo com que os responsáveis pelos registros fornecessem 5, não 4, nomes reais, emendassem um e confundissem extensões de reinados. Quaisquer que fossem os acontecimentos inoportunos, o registro mostra que a capital nacional foi transferida, de forma abrupta, de Ur para uma cidade menor chamada Avan, e em seguida, em rápida sucessão para cidades chamadas Amazi e Adab, de volta, por uma segunda vez, Aquish, Uruk e Ur. Mudou para cidades chamadas Maria e Akshak de volta, outra vez, para Aquish, 13 e 4, tudo dentro de um espaço de mais ou menos 2 séculos. Então, pela terceira vez, os deuses levaram o reinado central de volta a Uruk, apontando como seu rei um homem forte chamado Lugal-Zagese. Sua mãe, devemos nos lembrar, era a deusa Nisaba, tia de Nana, o que, supostamente, seria suficiente para garantir a benção de Nana. Sua primeira prioridade era restaurar a ordem entre as cidades-estados em disputa e guerra, não deixando de utilizar suas próprias tropas para remover governantes incômodos. Uma das cidades sujeita à ação punitiva por parte de Lugal-Zagese foi uma cidade que servia como centro de culto de Shara, filho de Inanna. Assim, Lugal-Zagese partiu logo em seguida, e o próximo rei dos reis era um homem da escolha pessoal de Inanna, um homem que respondeu ao seu chamado: venha, seja meu amante. Após todos os milênios de deuses no comando, uma deusa possuía agora o comando total. Herói em qualquer nome. 2 dos nomes de Ur, Meis-Anipada e Meis-Kiagnana, são notáveis porque, como Meis-Eduruk, é igual plenitude/fartura, eles têm como prefixo a palavra sílaba Meis, que já encontramos antes, em Meis-Kiadgasher, o primeiro rei de Kish cujo pai era o deus Utu, e em um posterior rei de Kish, Meis-Alim, Alim igual Ran, que afirmava ter sido o filho amado de Ninharsag. Isso levanta a questão: Meis, como um prefixo, ou Mesh, um sufixo, como em Gilgamesh, identificava a pessoa como um semideus? Aparentemente sim, porque o termo Meis, na verdade, significava herói em sumério, o mesmo significado do termo hebraico Gibbor usado em Gênesis 6 para definir os semideuses. Tal conclusão é apoiada pelo fato de que um texto acadiano catalogado como BM 56488, que trata de um certo templo, contém a afirmação Birsha, de Mesamnepada, e Pushu igual templo que o divino Mesamnepada construiu. Nana, Lakit, Zri, o Talpit igual Nanar, o doador da semente, destruído. Uma afirmação que designa o determinativo divino a Mesamnepada, e ao referir-se ao deus Nanar assim como o doador da semente, indica qual deus foi o procriador deste semideus. Também devemos nos perguntar, em vista de outros significados semelhantes que já mencionamos, se o sumério Meis e o egípcio Meis/Ramsés, como em Totmes ou Ramsés, que significa a questão de reivindicações faraônicas de linhagem divina, não derivam da mesma fonte prévia comum. Nossa conclusão de que nomes reais sumérios começando, ou terminando, com Meis indicam estatuto de semideus servirá como pista para desvendar vários enigmas.